Feche seus olhos, vamos meditar na palavra de Deus, que seja um tempo especial esta manhã, que Deus possa falar ao seu coração. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, por esse tempo, o tempo de adoração, o tempo, Senhor Deus, de oração, que nós cremos que o Senhor já está se movendo em favor dos Teus filhos, e agora esse tempo da palavra, Senhor Deus, tanto aqui embaixo como lá em cima, a palavra do Senhor está sendo ministrada, Senhor Deus, e que o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Nós só somos meros instrumentos nas Tuas mãos, e queremos que o Senhor assim nos conduza, segundo a Tua vontade. Ó Pai, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém. O tema de hoje é criando um legado para Deus com valores eternos. Essa semana nós estamos falando sobre gerações. E gerações, você vê que a música fala sobre isso, você vê que nós estamos falando sobre aquilo que Deus considera sobre gerações. A palavra é muito profunda nesse tema, porque de geração a geração a palavra é transmitida. Então só a partir daí já deu para entender que nós estamos trazendo um legado para as futuras gerações. Isso faz parte, Deus usa as nossas vidas, nós somos instrumentos dEle, e quando nós anunciamos uma verdade, essa verdade ela é perpétua, porque é a palavra de Deus. Então, criando um legado para Deus com valores eternos, eu quero utilizar o texto de 2 Reis, capítulo 8, do versículo 1 ao 6. 2 Reis, capítulo 8, do versículo 1 ao 6. O texto diz assim, vamos ver se eles passam ali, se vocês acompanharem aqui junto comigo. Eu vou lendo, e daqui a pouco já está no projetor. Diz assim: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou uma fome nesta terra que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final de 7 anos, ela voltou a Israel e foi fazer um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: Conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe do menino que Eliseu tinha ressuscitado chegou para apresentar seu pedido ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: Esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e esse é o filho dela a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu para que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então ele designou um funcionário para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Essa mulher é uma sunamita, e a história, nos 4 capítulos antes, conta a história dessa mulher. Essa mulher não tem nome. Se você não vai achar um nome dessa mulher dentro da Bíblia, só fala que ela era uma sunamita da origem desse povoado. E ela era uma mulher de posses. E ela morava em Israel. E o profeta, quando passava sobre aquela terra, sobre aquela cidade, ela acolhia aquele profeta. E falava assim: tem aqui um lugar para você comer, para você tomar um banho. E toda vez que o profeta passava sobre aquela cidade, ela acolhia aquele profeta e o seu servo, que é Geazi, ao ponto dela construir, inclusive, um quartinho, um espaço para que ele pudesse repousar. E o profeta perguntou para ela: você tem algum pedido que você gostaria? E ela falou assim: eu não tenho filho. E ele declarou que ela teria um filho. Ela ficou grávida, esse filho nasceu, ele cresceu, nós não temos a idade dele, mas acredita-se que lá para os 10 ou 11 anos, ele começava a ir com seu pai para o trabalho, e quando ele estava no trabalho, ele passou mal
e ele morreu. Essa mulher foi atrás do profeta que tinha declarado que ela ficaria grávida. E esse profeta volta à casa dela, ressuscita esse menino, e esse menino tem vida. Passa-se um período, o profeta, numa dessas viagens, novamente, chega na casa dela, e aqui que nós lemos que o profeta tinha prevenido a mãe do menino que havia ressuscitado, é assim que começa o texto, saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou uma fome nesta terra. Esta mulher recebe um recado de Deus, além de já ser uma prova viva daquilo que Deus estava fazendo naqueles dias, e que faz ainda hoje, que é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Eu creio nisso. Esse profeta estava dando um alerta a ela, então saia, larga tudo. E olha, não é largar uma casinha, porque diz os historiadores que ela tinha posses e tinha bens. Você vê que lá no final do texto, o rei diz assim: devolva tudo que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Ela tinha bens, ela tinha que largar aquilo que ela construiu, que ela fez. Se a gente fala para mulheres, fala assim, vai fazer uma mudança. Homem é fácil, a gente muda, mas mulher não quer mudar de casa. Alguma mulher quer mudar da sua casa, largar as suas coisas, deixar tudo que está tudo organizado? Tem uma mulher que quer, tem uma pelo menos. Serve aí o recado, Guilherme. Agora eu vou perguntar para os homens: para nós é difícil fazer mudança? Não, a gente aceita a mudança. Quer mudar? A gente muda. Vamos para outro lugar? A gente vai. É fácil. Mas a história aqui nos mostra que ela tinha que largar tudo e morar numa terra de filisteus durante 7 anos. A história bíblica é um exemplo claro de que como Deus age na vida daqueles que confiam nele, que depositam a sua confiança no Deus vivo e vive de acordo com a sua vontade. Esta é uma prova real. Mesmo essa mulher não tendo nome, ela é um exemplo de fé, de convicção, de obediência, de confiança em Deus. Porque ela poderia muito bem dizer assim: não, eu não vou largar nada daqui, eu não vou sair dessa terra. Mas ela já tinha vivenciado coisas tremendas na presença de Deus. E eu quero compartilhar com você 5 princípios que Deus falou ao meu coração sobre esse texto. O primeiro, obediência incondicional à palavra de Deus. Obediência incondicional. Não é só obediência, é obediência incondicional à palavra de Deus. Eliseu ordena a essa mulher que saia da sua terra, devida, que vai ter fome. Sem hesitar, ela toma posse daquilo e ela larga todas as coisas. Criar um legado com Deus, ser obediente, ter obediência incondicional, é crer que Deus vai prover todas as coisas em qualquer das circunstâncias que você possa viver. Não é uma obediência do meu querer, do meu eu. Eu vou obedecer até certo ponto, eu vou fazer até certo ponto, eu vou fazer as coisas. Não, é obedecer incondicional, é crer, confiar, acreditar, depositar e tomar posse pela fé que aquela é uma palavra que Deus está dando. É interessante, porque criar um legado para Deus, precisamos cultivar uma atitude de obediência incondicional. Hoje, muitos se questionam sobre os ensinamentos bíblicos, sobre a palavra, sobre um cristão, porque as pessoas querem se adaptar às conveniências. Hoje o ser humano parece um camaleão, ele se adapta às circunstâncias. E na vida de um cristão, a gente não se adapta às coisas desse mundo que estão erradas. A gente não se curva para as coisas desse mundo. Pelo contrário, nós buscamos entender a vontade de Deus e fazer a sua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Amém? A palavra de Deus, ela nos ensina que nós nos apropriarmos dela
ou do que o profeta está dizendo aqui, nós temos a certeza de que Deus não vai nos desamparar. Muitas vezes as nossas circunstâncias, o nosso dia a dia, a gente não tem a certeza para onde que nós devemos ir. Mas quando nós confiamos em Deus, nós entendemos que as coisas que estão ao redor, elas são menores do que aquilo que Deus tem para a nossa vida. Tem alguém aí? Você pode dizer amém? Assim seja. Eu vou repetir, que as coisas desse mundo, elas são menores daquilo que Deus tem para nós, que é maior. Nós precisamos confiar nisso, nós precisamos crer nisso, porque quando a gente crer nisso, também nós vamos ampliando o nosso entendimento, e nós vamos começar a conquistar coisas que são maiores, que muitas vezes nós não tínhamos nem pensado. É interessante que a obediência a Deus deve ser mesmo quando as coisas não são tão boas assim. Existia uma fome. Ela poderia dizer assim, eu vou permanecer nesse lugar, porque eu creio que Deus vai me manter. Não sei se você viu uma notícia essa semana, eu estou só lembrando dela aqui agora, um senhor lá no Amazonas, os rios começaram a se secar, e ele ficou na sua casa. A reportagem foi até lá, visitou ele, saiu no domingo, na reportagem, como o senhor está aqui? Eu acredito que ainda o rio vai encher. Eu acredito que as chuvas chegarão e encherão. Ele ficou sozinho, já estava debilitado. Só para percorrer o pedaço daquele rio, que ficou uma vielinha só, porque já estava seco, demoraria 1h30 para ele chegar num vilarejo, para ir para um outro lugar para se socorrer. Ele não foi, não saiu e ele morreu essa semana. A imprensa foi lá, não levou ele. As pessoas sabiam que ele estava lá, mas não levou ele. Ele tinha uma convicção que aquele lugar ainda voltaria a ter chuva e aquele rio voltaria a ser do jeito que ele sempre viu. Essa mulher poderia ter a mesma atitude. Eu vou permanecer aqui, eu não vou obedecer o profeta e eu sei que Deus vai responder a minha oração. A verdade é que 7 anos teve fome naquela cidade. Em tempos de relativismo moral e múltiplas influências seculares, como podemos assegurar que estamos ouvindo e obedecendo a voz de Deus? Diante de tantas vozes desse mundo, como a gente pode ter a certeza que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Quero fazer essa pergunta para você. A palavra de Deus nos responde todas as coisas. Não há nada que você precise que não esteja aqui. A oração, a conversa com Deus, a entrega, responde à sua aflição. O tempo de adoração é tempo de resposta, de alegria que Deus coloca no nosso coração, através do Espírito Santo, para a gente entender o que Deus deseja falar conosco. Nós precisamos compreender que uma caminhada com Deus nos faz estar seguros dos passos a qual nós devemos tomar. A obediência incondicional é ter certeza que aquilo que Deus está falando vai se cumprir. E Deus vai cumprir, porque a palavra dele é a palavra eterna. Nós precisamos entender isso. Obediência incondicional à palavra é crer que aquilo que Deus está nos dando, ela vai acontecer. E aquela mulher tomou uma atitude. Ela largou todas as coisas, pegou a sua família e foi embora. Porque ela confiava em Deus e ela já era a prova viva que Deus agia sobre a vida dela. Ela tinha um menino ali ao lado que tinha morrido e estava vivo. Porque Deus, da mesma forma que disse que ela ficaria grávida, deu vida àquele menino. O segundo exemplo que eu quero falar aqui, o segundo item é confiança na provisão e restauração divina. Versículo 2 e 3, a confiança em Deus é essencial para que o legado cristão seja estabelecido. Confiança na provisão. Confiança naquilo que Deus está dizendo. A mulher sunamita obedece e deixa a sua terra. Após 7 anos de exílio, ela retorna
para a terra com a esperança de sua propriedade lhe seja devolvida. Ela não poderia ter acostumado com aquela terra? Você vai para uma terra, você chega lá, você se estabelece, você tem uma casa, você já tem amigos, você já conheceu os vizinhos, você já conheceu o bairro, você já sabe como é a cidade, você já está estabelecido. 7 anos, você consegue se estabelecer num lugar. Por muito menos. Se você é um bom comunicador, conversa com todo mundo, fala bom dia para todas as pessoas, em 1 ano todo mundo já te conhece. Ah, aquele é um morador novo, acabou de chegar, a gente já conhece, ele faz isso, aquilo, não sei o que lá, todo mundo já sabe. Se você vai no interior, principalmente, é muito fácil, porque quando você chega numa casa e estabelece, todo mundo quer saber quem é você. Aí todo mundo vai lá, bate palma, e aí, tudo bem? Posso te ajudar? Sou seu vizinho da esquerda, sou seu vizinho da direita, eu moro aqui na frente. Olha, eu passo aqui vendendo pão de milho toda manhã, o outro passa vendendo pamonha. Em 1 ano você se estabelece. Aquela mulher tinha confiança em quem? Naquele lugar onde ela estava, ou no Deus que daria a ela as terras de volta? Após 7 anos ela volta, e a confiança de Deus é essencial para que o legado cristão seja estabelecido, mesmo em momentos de perdas, de dificuldades, ou quando não vemos solução imediata. Nós queremos as coisas assim, ó. Se a gente pudesse ter uma lâmpada, né? A gente fazia assim, quero tal coisa, pá, é assim que a gente quer, porque a gente quer as coisas rápidas, a gente não quer pagar um preço, a gente não quer investir um tempo, a gente não quer meditar sobre aquilo, a gente não quer gastar um tempo para analisar o que está acontecendo ao redor. Essa mulher, ela tinha confiança em Deus, ela entendeu que mesmo diante de todas as coisas, aquela terra não era a terra dela, aquele lugar não era o lugar onde ela nasceu. Ali não foi onde que ela semeou, que ela plantou. Ela pode até ter colhido coisas durante aqueles 7 anos, mas ela queria voltar para a sua terra, confiante que Deus assim daria a restauração daquilo que lhe pertencia. Quantos de nós já perdemos alguma coisa? Quantos de nós já fomos roubados por alguma circunstância? E aí a primeira coisa que nos vem é o abatimento. A primeira coisa que acontece, a gente fala assim, mas por que aconteceu comigo? Ah, mas não sei, a gente começa a se lamentar. A gente começa a dizer, mas por que isso aconteceu comigo exatamente? Mas se a gente caminhar um pouquinho mais, a gente vai falar assim, eu confio em Deus. Mesmo que me roubaram tal coisa, que me tiraram a esperança, eu acredito que Deus está comigo. Como podemos confiar na provisão divina em meio às crises globais, em meio a instabilidades, em meio à pandemia? Como nós podemos confiar na provisão diante de tantas coisas que vão ao nosso lado, vai nos desanimando, nos tirando a esperança? Eu quero que você entenda o seguinte, aquela mulher, ela sabia o dia que ela ia chegar naquela terra, ela sabia o dia que ela ia embora. Nós também temos que saber qual que é o dia que Deus nos deu tal coisa e o dia que se encerra tal período. É assim a vida. Quando nós confiamos em Deus, nós sabemos qual o período que nós vamos passar, ou por um luto, ou por uma perda, ou por uma situação, porque nós confiamos no Deus que reverte toda e qualquer situação. Aquela mulher, ela entendeu o dia que ela entrou, e ela já estava programada, fazendo no seu calendário lá, falta tantos dias, né? Quando a gente vai para o retiro, as crianças estão assim contando, falta 12 dias, 11 dias, eu só ouço do retiro porque todo mundo fica falando dos dias, falta tantos dias. Aquela mulher estava contagem regressiva, falta 1 mês, falta 20 dias, falta 10 dias, eu creio no Deus ao qual me enviou para cá, e eu sei esse Deus que vai me restituir todas as coisas que eu tenho lá. Elias declarou, e um exemplo bíblico para a gente entender isso, foi o próprio profeta Elias. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e esse é o sinal que a chuva vai descer. Quase faltou fôlego.
Elias viu uma pequena nuvem, lá no final do horizonte. E ele declarou o quê? Vai chover, vai chover. Você acredita que as promessas de Deus, mesmo que seja um sinal muito distante, você acredita que aquilo vai acontecer? Que o seu filho e a sua filha, elas vão ser pessoas, homens e mulheres de Deus? Mesmo que as circunstâncias não estão sendo favoráveis? Você acredita que a situação que você está morando hoje, e que você sonha em morar numa outra casa, vai acontecer porque Deus é fiel para cumprir todas as promessas? Elias é um bom exemplo, porque ele viu algo que a gente vê todos os dias. Em São Paulo, se você olhar para os céus, está cheio de pequenas nuvens. E às vezes não chove. Ou, contrário, chove demais. Né? Mas ele estava vivendo um tempo de seca. Mas ele creu em algo que ainda iria acontecer. E assim deve ser a nossa vida. Essa mulher tem confiança na provisão e na restauração que viria de Deus. Terceiro, o testemunho de uma vida de fé e integridade. O terceiro item é o testemunho de uma vida de fé e integridade. Versículos 4 e 5. O caráter e a vida de fé da mulher sunamita já eram conhecidos por todos. Aquilo que aconteceu sobre a vida dela já era algo que tinha espalhado sobre aquela nação. Essa é a mulher que um dia não tinha filho e ela ficou grávida. Esse menino é aquele que morreu, mas o profeta veio e deu vida. Quantos milagres nós temos para contar? Quantas promessas se tornaram realidade sobre as nossas vidas e as pessoas nos conhecem por aquilo que Deus fez através de nós. Se você é uma pessoa que não tem visto Deus agindo na sua vida, comece a colocar a fé em ação, para que você seja testemunha viva daquilo que Deus está fazendo nos dias de hoje. É interessante que quando a mulher sunamita se aproxima do rei, que vai ao encontro dela, porque ela já tinha pensado, ela falou assim, eu vou voltar, provavelmente eu perdi a minha terra, eu perdi os meus bens, eu vou tentar conquistá-lo. Porque 7 dias naquela época, você saindo do seu convívio, da sua casa, você tinha um abandono, e outra pessoa tomava posse da sua terra. Mas ela estava confiante que o rei daria a ela, pelo menos um novo pedaço de terra. Fosse um pedacinho de terra. Se você vai na praia tem muito isso, né? Alguém que vendeu o lote 40 vezes, né? E o cara vai lá e chega, eu lembro do meu tio, falou assim, eu tenho um lote, aonde que é, tio? Tá tal lugar. Ele me deu lá em IPTU, e eu fui lá no terreno dele. Praia, deixa eu falar uma coisa para você. Praia, o mar não obedece. É distribuição geográfica. Aí eu peguei um mapinha lá e fui lá. Falei assim, tá outro lugar. Aí eu cheguei no final da ilha, só batia água. E falava que ainda faltava mais 1 quilômetro para dentro. Aí eu liguei para o meu tio, falei, tio, quer uma boa notícia? Ele falou assim, quero, na sua terra tem peixe. Ele falou, por quê? Tio, mudou. O senhor faz quanto tempo? Uns 30 anos que eu vou aqui. Não existe mais. A água já tomou conta. Você chega, lá que já foi comigo naquela ponta lá da ilha. Você chega 1 quilômetro para dentro. O que você tem que fazer? Tem que ir lá na prefeitura e reclamar com eles. Porque se o senhor está pagando IPTU direitinho, eles vão te dar um terreno em outro lugar. Só espero que não seja na outra ponta da ilha, que vai ser tomada também por água, ok? Essa mulher é exatamente isso. Ela está voltando ao encontro do rei para restituir aquilo que era dela, mesmo que não seja no mesmo lugar. E olha o presente de Deus para aquela mulher. Quando ela chega diante do rei, o que está sendo contado para o rei? A sua história. Geazi, que é o servo do profeta, que era o cara que estava comunicando com o rei, estava dizendo, aconteceu assim, Eliseu declarou que ela ficaria grávida, e aí quando ele está contando a história, esta é a mulher.
que eu estou lhe contando. E esse é o menino. Isso é um presente de Deus, e muitas vezes assim Deus nos surpreende, quando nós somos testemunhas vivas de Deus sobre a nossa vida. Aquela mulher, ela entra num lugar e num momento onde ela consegue não só estar em evidência, porque era o caso dela que estava sendo contado, como o rei assim vai ao encontro dela e pergunta: confirma para mim se tudo isso é verdade. E ela contou exatamente o que o servo tinha dito. O caráter e a vida de fé da mulher sunamita já eram conhecidos por outros, por todos aqueles. Da mesma forma, devemos viver de forma que o nosso testemunho impacte outras pessoas. A nossa vida precisa ser um testemunho vivo daquilo que Deus quer fazer nos dias de hoje. Eu e você fomos chamados para testemunhar as verdades da palavra de Deus através de testemunhos vivos, de experiências concretas que Deus se manifestando sobre as nossas vidas. Isso deve ser algo real. Isso deve ser algo que nós devemos vivenciar. Nós devemos crer, confiar em Deus e crer que aquele testemunho ao qual que nós estamos vivenciando vai edificar outras vidas, vai fazer que outras pessoas sejam também fortalecidas no seu tempo de dor, no seu tempo de consolo, de perda. É assim que funciona. Quando nós declaramos algo e falamos: olha, eu sou prova viva porque Deus fez isso, eu estou trazendo algo novo para aquela pessoa que está ouvindo, que pode ter vivido a mesma circunstância, saber que Deus está conosco a todo tempo. É importante entender isso, porque muitas vezes nós não conseguimos compreender. O mundo de hoje valoriza muito mais o sucesso visível, material, do que a integridade e a fé. Hoje o mundo valoriza muito mais o que você tem de posse do que o seu testemunho de vida. O seu carro vale muito mais do que o milagre que Deus já fez na sua vida. A sua casa, os seus bens te capacitam, como diz esse mundo, do que aquilo que Deus já fez por você através de Cristo Jesus, que foi a salvação que veio um dia sobre as nossas vidas e nós fomos alcançados e fomos transformados. O mundo calcula coisas visíveis, as coisas que as pessoas olham. Eu gosto de carro antigo, todo mundo sabe. Vira e mexe eu tenho um carro antigo, sempre eu tenho. Eu já tive várias circunstâncias com carro antigo. Carro antigo é bom porque ele quebra, te deixa na rua, aí você acha que consegue consertar, põe um fiozinho e puxa lá e dá certo para ir embora. Carro novo é tudo automático, é tudo que nem da Elo, você fala assim: abrir porta, abre a porta. Quero sentar, o banco vem até aqui e puxa ela para dentro. Leva para minha casa. Carros assim. Carro antigo não. Eu lembro do Fusquinha que a gente pegava um fio lá atrás, quem já teve Fusca, passava por cima do banco traseiro e a gente acelerava assim. Era assim. E quantas vezes as pessoas me definiam porque o carro que eu tinha? Quantas vezes? Milhares de vezes. Eu lembro até uma vez que a pessoa olhou assim: pastor, que carro é esse? É um carro que leva eu aonde o seu carro também leva. Posso que eu chegue um pouco atrasado, mas olha que eu acelero bastante. Pode que eu chegue antes de você. E aconteceu já algumas vezes de eu chegar antes das pessoas com um carrinho velho. As pessoas se definem por isso, pelo seu trabalho, pela sua posição, que lugar que você está. Ah, esse cara é um chefe. Pelo bairro onde você mora. As pessoas se definem. Mas não pela integridade e pela fé que você crê. Pelaquilo que você confia. Pelaquilo que você crê convicto. Que aquilo não muda. Pode passar os céus e a terra, mas a sua fé permanece firme, arraigada em Deus. E Deus vai dando todas as coisas.
É importante a gente lembrar disso, porque é assim que nós devemos contar para as futuras gerações o que Deus fez através da nossa vida. Vamos pensar em Daniel, que é uma boa forma de fé e testemunho. Daniel e os seus amigos foram levados à fornalha, porque eles não se curvaram ao rei. Vou só lembrando da história para que todo mundo saiba. E a fornalha estava 10 vezes mais quente. Quem chegava, as pessoas que estavam colocando a lenha, sei lá o que colocava para acender aquele fogaréu, que foram queimadas. Só que Daniel e seus amigos entraram na fornalha, deram uma dançadinha lá, saíram sem um fio de cabelo queimado. Hã? E ainda apareceu o quarto homem. Calma, você quer antecipar demais. Saíram de lá sem ter acontecido nada. E pelo contrário, ainda estava a presença de Jesus lá naquele lugar. Você já pensou quando encontra aquele Daniel passando no meio das vilas? Fala, esse cara aqui, deixa eu falar um negócio para você. Esse cara entrou na fornalha. Ele e os seus amigos. Nada aconteceu com eles. Vale mais do que o carro, vale mais que a empresa que você trabalha, vale mais que o status que você tem, vale muito mais do que todas as outras coisas. O importante a gente entender é que Deus está agindo e nós precisamos agir dessa forma, confiar em Deus. Sabe uma coisa que eu quero? O seu testemunho de fé precisa ser algo evidente nos dias de hoje. Você tem testemunhos de fé para os seus filhos? Para as futuras gerações? Você tem a convicção, obrigado, de que estava acabando a pilha, por isso, tem que trocar. Você tem testemunhos reais que hoje pode edificar as pessoas que estão ao seu lado? Essa mulher, ela creu, ela cumpriu aquilo. E eu quero compartilhar mais um tema que é o tempo de Deus e o cumprimento das promessas. O caráter e a vida de fé da mulher sunita já eram conhecidos por outros. Mais do que isso, o rei pergunta para ela, é isso mesmo? Ela diz, e o rei diz o seguinte, restitui a sua terra e tudo que ela produziu nos últimos 7 anos. Escuta bem, o rei disse, restitui a ela as suas terras e tudo que a sua terra restituiu, que produziu nos últimos 7 anos. Fizer uma conta rápida aqui, quem ganha 10 mil produção da sua terra, vezes 1 ano, 120, vezes 7, quanto? Eu já sei. 840, pessoal. 7 vezes 12, 84. Ok? 840 mil reais. Se a gente quiser colocar aqui um valor, não é essa a questão, mas eu queria só que você refletisse. Ela não só ganhou a terra, mas tudo que a sua terra produziu naquele tempo. Se fosse 10 mil por mês, 120 ao ano. 7 anos, 840 restituído para ela. Tudo aquilo que estava se perdido, agora estava restituído. Porque ela tinha fé. Tempo de Deus e cumprimento das promessas. Nós precisamos crer nas promessas de Deus sobre as nossas vidas. Deus tem grandes promessas sobre nós. Deus abençoa as nossas vidas. Nós somos filhos amados de Deus. Nós somos a nação eleita, sacerdócio real. Deus nos elegeu, nos escolheu. Nós fazemos parte, nós somos parte do exército de Deus. Nós somos filhos de Deus. Deus tem bênção sobre as nossas vidas. Essa mulher que não tem nem nome, ela é um exemplo de fé, de restituição, de um legado para as futuras gerações. Imagina aquela criança. Imagina aquela criança quando ela é adulta e as pessoas olharem ela e falar assim, você morreu um dia. E você está aqui, você é o meu melhor amigo. Sua mãe era uma mãe de fé, de obediência incondicional.
de confiança em Deus. O que nós estamos semeando nos dias de hoje? O que nós estamos construindo hoje? Que tipo de construção eu e você estamos fazendo? Uma construção visível aos olhos de todos? Ou nós estamos construindo um legado? No dia que estiver lá no caixão, mortinho, fica com a mãozinha assim, sem microfone, os olhinhos fechados. O que nós vamos ouvir? Nós vamos ouvir as pessoas falando assim: esse aí deixou um bom legado, seus filhos estão bem, eles têm casa, ele deixou carro, casas. É isso que você espera? Ou que você estiver lá, ou eu chegar o meu dia também, estiver lá e as pessoas estiverem falando assim: ele foi um homem de fé, ele creu em Deus em todo o tempo, sua família foi ganha a Cristo, pessoas foram alcançadas em Cristo. É assim? É do outro jeito? O que você está construindo? Para que no dia que chegue a sua morte, não quero que ninguém morra, pessoal, mas isso vai chegar um dia, e nós vamos para a eternidade, ok? Faz parte. Mas se um dia chegar, o que as pessoas vão contar de você? O quê? Ou vai ser aquele dia que você chega lá, você está lá, mortinho, e um silêncio. Ninguém nem veio te visitar. Pior ainda, porque nem tem bom, nem tem mal. Porque você não deixou nada. As pessoas nem lembram de você. Tinha uma época, lembrei agora, eu tinha uns amigos que não batiam bem de cabeça. A gente falava assim: vamos no cemitério? E a gente visitava os momentos onde estavam as pessoas. Como chama? Onde se faz os velórios? Tem um nome específico. E eu lembro que a gente passava, entrava assim, aqui estava cheio de gente, lotado, tinha couro, tinha tudo. Mas a gente passava em alguns que não tinha ninguém. E eu lembro que eu e o Cléber falava assim: posso orar? Não tem ninguém, só tem um defunto, ou um ou dois ali visitantes. E a pessoa falava assim: pode? A gente chega mais perto. Quem é você? A gente nem conhecia a família. Estava passando lá. Eu sou filho. Eu sou esposa. Podemos orar? E eu lembro que ficava eu aqui, as duas pessoas ou três, e o Kleber do outro lado. E esse Senhor abençoa eles. Eu sei que a morte, o luto, é uma perda, mas em Cristo Jesus, o Senhor pode trazer vida nova para eles. É assim. Sair da caixinha. As pessoas olharem para você e verem testemunhos vivos do que Deus está operando. Interessante, porque nós precisamos, e o último ponto, deixar a influência para as próximas gerações, deixando um legado que influencia gerações. O rei é impactado pela história da mulher, sunamita, devolve tudo que lhe pertencia. Ela deixa um legado de fé e restauração, que transcende seu tempo e testemunha o poder de Deus. Essa mensagem chegou no século 21. No dia, que é hoje, 26? 27 de outubro de 2024. Quando nós entendemos que devemos deixar um legado, nós precisamos começar a plantar hoje uma nova atitude de vida em Deus. Nós não podemos deixar a vida nos levar, nos conduzir conforme o rio. O que nós estamos semeando para os nossos filhos? Que tipo de fé os nossos filhos vão contar quando falar de nós? O que o seu vizinho vai contar quando te ver? Aqui morava uma pessoa que tinha fé.
Ou ele vai te encontrar e vai falar assim: naquela casa só tem gritaria, só tem briga. Que tipo de atitude você está em um mundo onde o foco está na construção de riquezas materiais, investimento de um legado espiritual que influencia as pessoas? Isso não tem valor. Semeie em coisas, em questões espirituais, que vão deixar um legado para o futuro. Seja persistente, eu tenho dito isso. Pais, sejam persistentes com os seus filhos. Já é grande, seja persistente. Diga, a palavra de Deus diz isso. Nós cremos nisso, nós confiamos nisso. É nisso que nós confiamos. É nisso que nós cremos. Mesmo que seja duro, mesmo que você ouça um palavrão, ou que você ouça uma reclamação, seja firme. Esposas, sejam firmes com seus maridos. Se o marido estiver vacilando, chega lá e diga assim: meu marido, não faça isso, porque isso não provém de Deus. Homens, se a sua mulher, sua esposa, também está tendo atitudes oscilantes, que nem uma montanha russa, algumas vezes está lá em cima, outras vezes está lá embaixo pela fé, chega lá: minha querida, meu amor, volta para o caminho ao qual a gente está caminhando, corrija os rumos. Se tiver que falar com um irmão, com um pai, com uma mãe, faça assim. Deixe um legado que seja um legado futuro. Um legado onde as pessoas verem valores sendo implantados. Essa mulher, eu quero que você entenda aqui, são 5 personagens aqui, para concluir. Um rei, um profeta, uma sunamita, um servo do profeta, uma sunamita e uma criança. 5 pessoas. O rei já estava impactado pela história daquela mulher. E por aquilo que Deus estava fazendo através de Eliseu. Eliseu visita aquela mulher várias vezes. E toda vez que vai visitar, ele declara algo. E aquela mulher confia. O servo daquele profeta está declarando todos os feitos. E a maior prova é aquela criança. Quantos anos tem essa menina? 11. Você viria aqui na frente, se eu te chamar rapidinho? Então vem cá. Vou pegar um exemplo. Ninguém tem 11 anos aqui, então vocês perderam a oportunidade de ter uma menina de 11 anos que está aqui. Era mais ou menos... Vem mais para cá, porque todo mundo está te vendo lá. Era uma menina, mas era um menino, dessa estatura. Tinha morrido, mas estava com vida. Quem olhava para ele, ou olha para ela é prova viva de Deus. Os seus pais olhavam e creram na promessa de Deus. Por isso que ela teve vida. Eu estou com a mão gelada, né? Desculpa, vou pôr a mão aqui assim na cabeça. Eu estou fazendo assim. É assim que a gente vê. Se você tem um filho de 11 anos, se você tem um filho um pouco de mais idade, é assim que a gente vê. Isso aqui é prova da fé em Deus. Você já pensou, naquela época, ver uma pessoa, uma criança, que já tinha passado pela morte? Você já passou pela morte? Não. Ainda não. Vai demorar. Mas eu queria que você entendesse isso. Estou pegando aqui um exemplo para que fique claro para você. Que ela vai crescer, ela vai se tornar uma moça valorosa em Deus. Ela vai ter famílias, mas uma coisa ela vai construir. Pode ter bens, ela pode ter muitos filhos, ela pode ter muita coisa. Mas uma história ela pode contar. Um dia eu morri, mas meus pais tiveram fé. E eu estou viva hoje. Obrigado. Algumas aplicações pessoais e encerro aqui. Primeiro, obedeça a Deus sem reservas. Mesmo quando os caminhos
parecerem difíceis. Obedeça a Deus sem reservas, mesmo quando os caminhos parecerem difíceis. Segundo, confie na provisão de Deus em todas as circunstâncias, sabendo que Ele é fiel para restaurar o que se perdeu. Seja um testemunho vivo de fé, influenciando outros com sua integridade. Integridade, guarde isso. Nós somos homens e mulheres íntegros. Nós não nos curvamos para qualquer coisa. Confie no tempo de Deus e persevere na fé durante as esperas. Acredite que Deus vai cumprir a sua promessa. Deixe um legado espiritual que impacte as gerações futuras. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor, no vosso trabalho, não é em vão. 1 Coríntios 15, 58. Se você quiser anotar, está aí. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor, o vosso trabalho, não é em vão. Amém? Feche seus olhos. Hoje, Deus nos conduziu a um tempo de reflexão da sua palavra, para nos trazer um alívio. Muitos de nós passamos por situações difíceis, e nós não sabemos para onde caminhar e como caminhar. Muitos de nós temos vivido tempos difíceis, e a gente não tem encontrado esperança. Muitos de nós está passando por um momento de decisão, e não sabemos qual decisão tomar. E eu quero te incentivar hoje a colocar diante de Deus aquilo que você está precisando. Mas eu quero que você coloque isso diante de Deus com fé. E você diga: Senhor, eu creio que nessa circunstância o Senhor vai trabalhar. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor é Deus dos céus, da terra e do mar, e todas as coisas lhe obedecem. Ó Deus, se move em meu favor. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente, e os seus milagres podem acontecer na minha vida, me dando saúde, me dando disposição, me sarando. Eu quero que você coloque a fé em ação agora. Eu quero que você coloque algo, crendo que existe um mover de Deus favorável hoje para a sua vida. Deus me conduziu ontem à noite, enquanto os jovens estavam aqui, eu ainda estava orando em casa, que eu queria que você faça um pedido só. Agora você não vai pedir muitas coisas, você vai pedir um pedido. Aquele que você acha que é impossível. Todos com os olhos fechados. Qual é o pedido que Deus está colocando no seu coração agora? Que você não tem visto solução, você não tem encontrado o caminho, você não tem visto o mover de Deus. É esse pedido que eu quero que você peça agora. Agarre-se a esse pedido. Agarre-se a esse pedido. Deus está ouvindo a sua oração. Eu não posso ouvir o que está acontecendo na sua mente, no seu coração, mas Deus pode. E Deus está fazendo isso agora. O que você precisa? Se você já tem isso no seu coração, pela fé, você vai se colocar de pé. Pela fé, você vai dizer: aqui estou eu, Deus, eis-me aqui. Isso aqui é fé, pessoal. E nós vamos ter vários testemunhos aqui. Eu creio nisso. Deus não colocou no meu coração à toa. É para que você hoje saísse daqui com a bênção sobre a sua vida.
Põe a mão no seu coração e diga a Ele novamente: Senhor, aqui está o meu pedido. E declare esse pedido agora. Deus está ouvindo a sua oração. O Espírito Santo está se movendo nesse lugar. Você vai alcançar aquilo que você está pedindo. Deus vai mover os céus e a terra em favor de você, em favor da sua vida ou da vida daquele que você está clamando agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor traga, Senhor Deus, a realidade, que aquilo que ainda está sendo semeado agora no coração do seu povo, que está com a mão no seu coração, que está pedindo, que está colocando a fé, Senhor Deus, vai se movendo, ó Pai, vai se movendo, Senhor, vai se movendo, Senhor, vai transformando a situação, vai, ó Deus, trazendo pessoas para que aquilo se torne uma realidade. Ó Deus, mova os céus e a terra em favor dos meus irmãos e das minhas irmãs, que agora eles possam ver, ó Deus, e que eles possam ser cheios da presença do Teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo de Deus, se move nesse lugar, fortalece cada um deles, ó Pai, para que eles tenham, ó Deus, a fé e creiam, Senhor Deus, que o Senhor está fazendo alguma coisa, algo especial nesse momento. O Senhor está visitando essa pessoa que essa mãe está citando agora. O Senhor, Deus, está transformando aquele trabalho, Senhor Deus, porque o Senhor está se movendo em favor dos seus filhos, porque hoje a fé está sendo colocada em prática, em nome de Jesus, ó Pai, mova-se, ó Deus, sobre a vida do Teu povo, ó Deus, para que eles recebam, para que eles vejam, para que eles testemunhem, para que eles sejam prova viva do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade, ó Deus, que milagres aconteçam num dia de hoje, um dia simples, um domingo qualquer, mas um dia especial, onde o Senhor operou, onde o Senhor transformou, onde o Senhor fez coisas, ó Pai, maravilhosas, ó Pai, onde o Senhor ouviu a oração do seu filho e da sua filha, onde o Senhor se moveu naquele bairro, naquela circunstância, naquela cidade, naquele país, em favor desse pedido que está sendo colocado agora, em nome de Jesus. Receba pela fé e comece a declarar: eu creio, eu creio, eu creio no poder de Deus, que vai se mover em minha vida, que vai trazer um novo ânimo, que vai trazer cura, que vai trazer libertação, que vai restaurar relacionamentos, que vai levantar o ferido, que vai curar aquele que está enfermo emocionalmente, em nome de Jesus, ó Pai. Mova-se, ó Deus, em favor dos Teus filhos, que o poder do Senhor seja manifesto, como foi sobre a vida daquela sunamita, sobre aquele menino, e ele era visto já como testemunho de fé. Aqui terão homens e mulheres que irão testemunhar verdadeiramente o que Deus fez sobre a vida deles, em nome de Jesus, ó Pai. Eu quero que você repita comigo agora: Senhor Jesus, nesta manhã eu creio nessa palavra que foi declarada, que é a Tua palavra, viva e eficaz. Eu creio, Senhor, que o Senhor está ouvindo a minha oração de forma especial hoje, e eu estou colocando fé para que aquilo aconteça. Eu declaro, Senhor, que vai acontecer, que o Senhor está se movendo, e eu serei prova viva de um milagre do Senhor sobre a minha vida, sobre aquela circunstância, e eu irei testemunhar e contar a todos os cantos os grandes feitos do Senhor, em nome do meu Salvador Jesus Cristo, que morreu naquela cruz e ao terceiro dia ressuscitou e me alcançou com perdão, com graça e com misericórdia, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.